Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste dia em que celebramos também São Cirilo de Jerusalém, bispo, doutor da Igreja, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo: Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Jesus tem diante de si as multidões e também os seus discípulos. E o que Jesus faz neste Evangelho? Ele contrapõe a cultura da aparência, da exterioridade dos mestres da lei e dos fariseus, aquilo que deve ser a vida, a caminhada do discípulo. Jesus mostra que os fariseus e os mestres da lei estão na dinâmica da aparência, do mostrar-se, do parecer bom, do parecer piedoso. De Jesus, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Amados e amadas de Deus, Jesus não tira a autoridade dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus diz que eles são intérpretes autênticos. Mas o que Jesus denuncia? Jesus denuncia este fosso, esta incoerência que existe entre aquilo que dizem, aquilo que ensinam e aquilo que vivem, e a forma como vivem. Por isso Jesus diz: mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Aqui, amados e amadas de Deus, está o X da questão: falam e não praticam. De Jesus amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Colocam pesados fardos nos ombros dos outros, mas não estão dispostos a mover esses fardos nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Amados e amadas de Deus, Jesus vai mostrando a atitude deles, que é uma atitude de aparência, é uma atitude para mostrar que são piedosos, é uma atitude para mostrar que são bons. Mas tudo de aparência, porque o X da questão está nisso que Jesus diz: eles falam e não praticam. Não existe coerência entre o ensinar
e o viver. É isso que Jesus está denunciando. Jesus mostra que são intérpretes autênticos, mas denuncia esta incoerência que existe entre o falar e o praticar. E agora Jesus mostra como deve ser o discípulo. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Quer dizer, só Cristo é o nosso mestre, e nós somos irmãos entre nós. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nós temos um pai no céu. Este é o nosso verdadeiro pai. Claro que nós temos o nosso pai biológico na terra, mas Jesus está dizendo que Deus é o nosso pai. E continua, não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Ele é, amados e amadas de Deus, Jesus é o nosso guia. Jesus continua, pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem quer ser o maior deve ser o servidor, deve assumir o caminho do serviço, e conclui-se Jesus dizendo, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quem se faz pequeno será grande, quem se faz grande se exalta, este será humilhado. Amados e amadas de Deus, que esta palavra de Deus nos ajude verdadeiramente nesse nosso processo de conversão, a assumirmos cada vez mais o caminho do serviço, o caminho da humildade, que essa palavra de Deus nos ajude verdadeiramente a buscarmos um coração convertido, a não criarmos em nós essa incoerência entre a nossa vida e aquilo que nós falamos, mas não, a buscarmos ter um coração convertido, um coração que vai buscando verdadeiramente viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.